Olá, seja muito bem-vindo ao Cidade Viva, um programa que conta histórias, descobre lugares e leva você para conhecer um outro lado de São Paulo. Hoje nós vamos mostrar alguns estabelecimentos comerciais que resistem ao tempo e funcionam há décadas. O seu Miguel é proprietário do Empório Godinho. Ele entrou como sócio em 1995 e atualmente administra o negócio sozinho. É muita história aqui, né? Bastante. A casa já tem mais de 100 anos. Como é que foi o começo de tudo? Olha, a casa foi fundada em 1888 na Praça da Sé pelo seu Godinho. Depois ela montou uma filial aqui na Líbero Badaró em 1924. Depois fechou a loja da Sé e atualmente funciona somente aqui na rua Líbero Badaró. Seu Godinho era um português? Português, sim. Ele veio para cá já jovem e foi direto para o comércio, né? Sempre trabalhou no comércio. Pela tradição, Miguel decidiu conservar o nome do empório, famoso pela variedade de produtos. O que caracteriza a casa é isso, porque nós trabalhamos com uma diversidade muito grande, não com um volume muito grande de produtos. Então as pessoas às vezes vêm aqui em busca de um produto que eles não acham em lugar nenhum. Então, normalmente, costumam ter sucesso em encontrar o produto que eles estão afim. Em 2012, a empada do Empório foi eleita a melhor de São Paulo. Por dia são vendidas 250 unidades. A campeã de vendas é a de palmito. A empada vem numa tigelinha e o cliente recebe um garfo. Muito boa. Adoro as empadas. Eu venho ao centro de São Paulo pelo menos uma vez por ano. E toda vez que eu venho, eu não só passo aqui para comer empada, mas levo também para casa. É maravilhosa. Realmente, ele tinha falado muito da empada daqui, a gente veio andando, ele procurando e valeu a pena. As prateleiras de embuia são originais, nunca foram trocadas. E a calculadora do seu Godinho fica exposta como relíquia. Tinha uma senhora que trabalhava aqui na Casa Godinho, Dona Helena, ela trabalhou mais de 50 anos aqui como funcionária. E ela me dizia que o seu Godinho usava essa calculadora para fazer as continhas. Ela faz as 4 operações básicas, soma, adição, multiplicação e divisão. E era comum ele estar sempre mexendo. Ela funciona, eu sei que funciona porque eu mandei restaurar. Agora não me pergunte como mexe, que eu não sei mexer. E esse prédio é tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal? O prédio, sim, o Sampaio Moreira, né, que é considerado o primeiro arranha-céu da cidade, é um prédio tombado. E a Casa Godinho também, ela recebeu em 2013 o título de primeiro bem imaterial da cidade. Então nós fomos agraciados com esse prêmio graças a uma pesquisa que o Compresp fez e nos declarou como primeiro bem imaterial. O fato de ser tombado trouxe algum benefício ou alguma dificuldade? Ela traz os dois. O benefício porque você ganha uma certa notoriedade, né? Então as pessoas vêm, querem conhecer, perguntam, alguns vêm com histórias de família, vêm atrás de lembrar as histórias dos seus antepassados e tudo. E a responsabilidade de manter isso aqui. As pessoas vêm em busca de ver a Casa Godinho como ela era. Então, qualquer mudança aqui é uma coisa que você tem que pensar muito, porque você pode agredir as pessoas. Eu gosto bastante. Porque é São Paulo antigo, né? Então é interessante. Entre os clientes do Empório estava Assis Chateaubriand, o magnata das comunicações no país. Vocês têm uma história curiosa com Assis Chateaubriand, né? Queria que o senhor contasse. Tem um livro do Fernando Moraes, chamado 100 quilos de ouro, em que ele conta um calote que o Chateaubriand deu aqui na Casa Godinho, em que ele encostou o caminhão aqui na porta, encheu de champanhe, levou a champanhe e nunca mais pagou a conta. Caloteiro. Eu não vou dizer porque a história diz isso, né? Não foi eu que chamei ele de caloteiro, não. É nesta charmosa lojinha da Rua Augusta que funciona desde 1954 a Chapelaria Plas, aberta pelo francês Maurice Plas, que chegou ao Brasil 3 anos antes no pós-guerra. O negócio é mantido por 2 irmãos. Robert, que não estava na loja, confecciona algumas peças e Maurice cuida da parte administrativa. O Maurício assumiu a chapelaria do pai em 2001. Ele fez engenharia mecânica, mas não quis seguir a profissão. Por que você não quis ser engenheiro mecânico? Eu optei pelo negócio da família.
quis dar continuidade ao nosso negócio familiar. Mas você tinha uma ligação de infância, adolescência, você vinha aqui? Sim, eu vim aqui desde a minha adolescência. Tem uma ligação muito forte com essa loja. Como que é a história do seu pai? Como ele teve a ideia de esse ponto na Rua Augusta? Ele passava de bonde pela Rua Augusta e ele pensou que isso seria um ponto, um elo de ligação. Augusta é um elo de ligação entre o bairro e o centro da cidade naquela época. E ele teve então a ideia de abrir uma loja aqui, no caminho das pessoas, dos clientes que moravam no Jardim Europa, que iam até o escritório trabalhar. E ele era costureiro? Ele é costureiro. O que ele vendia aqui na época? Na época ele fazia alta costura feminina, depois mais tarde ele começou a fazer a alfaiataria, depois um pouco mais tarde a chapelaria, os bonés, as boinas. E com quem ele aprendeu esse ofício? Foi autodidata, ele conhecia alguns alfaiates da época, alguns colegas que foram introduzindo, né, e direcionando, e acho que ele tinha um dom para isso, né, um dom natural. A Plas nunca saiu deste ponto da Rua Augusta. Os clientes também não mudaram muito. São presidentes de indústrias, políticos, atores e produtores de moda. E acho fantástico, acho maravilhoso, porque afinal de contas, além de você ter a história dos chapéus, ainda tem todo esse, você olha para os lugares, tem tipo, sei lá, esses quadros, tipo a história do próprio Plas também, que tipo, é incrível. Esse é um dos chapéus mais vendidos aqui da chapelaria. Ele é feito com palha do Equador, mas o nome é chapéu Panamá. Por quê? Qual que é a diferença aí? Diz a história que o presidente Roosevelt foi visitar a construção do canal do Panamá. Ele estava usando um desses chapéus, que é do Equador, e ficou conhecido então como chapéu Panamá, por causa da construção do canal. E é um chapéu assim, o pessoal gosta bastante, né? Procura, sim, gosta. Já tem um estigma, né, em cima desse chapéu, né? As pessoas procuram. Você manteve tudo intacto, assim, do jeito que seu pai decorou, com as suas peças antigas, os móveis antigos. Por que você mantém, assim, que você não modernizou o negócio? Modernizei na parte administrativa, com a internet, com o site, com a loja virtual, no Instagram, que as pessoas olham muito no Instagram. E deixei esse charme, né, dos anos 50, né? E deixei, acho que esse é um charme que deve ser preservado. Depois do intervalo, você vai conhecer uma padaria de 1872, os livros raros de uma livraria e uma loja de calçados infantis inaugurada em 1953. Estamos de volta com o programa Cidade Viva, hoje mostrando o comércio antigo da capital paulista. Agora nós vamos conhecer a padaria Santa Teresa, fundada em 1872. Ela funciona neste prédio, na Praça João Mendes, no centro de São Paulo. O nome é uma homenagem à Rua Santa Teresa, antigo endereço da padaria. Em 1947, ela veio para cá. Os primeiros donos eram portugueses e desde 1995 o negócio pertence à família Maturana. A gente tinha uma outra padaria e aí meu avô tinha muito sonho de comprar essa padaria. Ele gostava muito daqui. Não sei, ele fala que porque quando ele falava, né, meu avô é falecido, que quando era criança, passava aqui na frente, tinha vontade de comprar. E aí tentamos comprar uma vez, os antigos donos acabaram voltando atrás. E aí um dia eles ligaram pro meu pai, falando, olha, Marcos, se você quiser comprar padaria, pode vir, porque senão a gente vai fechar a padaria. Iguarias como a coxa creme e a canja de galinha continuaram no cardápio e fazem sucesso até hoje. Marco garante que a padaria é a mais antiga do país, o que faz com que a família tenha todo o cuidado com o espaço. Mas a ideia de modernizar aqui embaixo é modernizar, mas não perdendo a estrutura, a cara da casa antiga, entendeu? Vocês têm medo de perder esse carro? Exatamente. A gente, toda vez que a gente vai mudar, até numa letra, num logo, alguma coisa, a gente tenta manter essa tradição, a idade da casa, né?
Porque a padaria ela é muito visitada por pessoas que, você está aqui embaixo, você está lá no caixa, você escuta a pessoa falando, eu vim aqui com meu avô, eu vim aqui com o meu bisavô, hoje eu trago meu neto. Então é muito legal, e a pessoa vem e relembra, e você está aqui, eu trabalhei aqui há 50 anos atrás, eu vim aqui com muitas histórias. Há 8 anos que eu frequento usualmente a padaria, mas eu conheço essa padaria há muito tempo, que meu pai trabalhava na antiga Light, ele sempre levava uns doces daqui para casa, né? Então é uma padaria que eu conheço há muito tempo. Seu Antônio Pedrosa é o funcionário mais antigo da padaria, ele trabalha aqui há 46 anos, ele começou assando frango, é isso? Assando frango, ali naquela frente lá. Tinha 2 máquinas de assar frango, uma brasa e outra elétrica, né? Naquela época, e no fim de semana, sexta, sábado e domingo, eu assava em média 500 frangos por dia. A decoração da padaria tem fotos antigas do centro de São Paulo. Aqui a gente pode ver a evolução da cidade. Esta placa registra o valor cultural da padaria. Ela traz o nome de algumas personalidades que passaram por ali. Nelson Gonçalves, Adoniran Barbosa e Jânio Quadros. Havia quem dissesse que ele gostava de beber cachaça. O Jânio Quadros aqui não bebeu nem uma cachaça, porque eu servi para ele um cafezinho de coador, né? O Jânio? Foi Jânio. Esta livraria está em atividade há 70 anos. Ela foi fundada por Líbano Calil, descendente de libaneses, nascido no interior de São Paulo. A Maristela Calil herdou a livraria do pai. Ela trabalha aqui há 34 anos. É a mais antiga da cidade? Sim, é a livraria mais antiga da cidade de São Paulo. E por que seu pai teve a ideia de abrir uma livraria? Bom, meu pai ele era um grande leitor, desde pequeno. Então, quando meu avô dava aí a mesada para ele pegar e comprar o sorvete dele, os doces, ele chegava e ia comprando os livros à prestação. Então, foi adquirindo o gosto pela leitura. E mais tarde ele acumulou bastante livros e deu a ideia de montar uma livraria. E ele começou a trabalhar com compra e venda de livros usados. E sempre foi nesse ponto? Não, a livraria ela começou na Venceslau Braz, do outro lado da cidade, depois passou para Rangel Pestana. Aí a Barão de Itapetininga era o auge, né, dos intelectuais, da grande society, né? Então o meu pai resolveu montar a livraria aqui embaixo na galeria, porque já haviam outras livrarias aqui perto. E aí ele cansou um pouco daquela bagunça da galeria, daquela confusão, muito barulho. E ele achou que aí saiu da Rangel, veio para o 9º andar e ele falou assim, vou sair da galeria e deixar todo o acervo concentrado no 9º andar. E foi aí que aconteceu de mudarmos para o 9º andar, isso foi em 83. A Livraria Calil tem mais de 200 mil livros no acervo, muitos são raros como este. A primeira edição de O Ateneu de Raul Pompeia, 1888. Como é que você conseguiu essa obra? Ele veio numa biblioteca particular que eu comprei. E como é que você consegue garimpar tantos livros antigos, raros? Bom, primeiro você precisa ter o conhecimento do que você acha que é interessante para a livraria. E aí a gente corre atrás, né? Já ouviu falar aquela expressão, rato de livraria? Eu sou uma ainda que estou entrando. Entrando aí. Esse aqui é Pau Brasil? Essa também é uma primeira edição do Pau Brasil, foi feito um facsímile recentemente, mas esse daqui é o original. Inteirinho e com a capa, que é importantíssimo para quem coleciona livros. Nós temos também uma outra obra também importante para quem coleciona, que é a primeira edição da Arte de Furtar. E o meu exemplar, ele está com a ilustração do Vieira. É uma edição bastante antiga, bem conservado, bem encadernado e está assim super bem conservado, porque está lá inteirinho, papel, né? O que você sente quando você pega uma obra dessa na mão tão rara? Ai, é fascinante, é uma coisa que, olha, só entra dentro da gente e não sai mais, porque é muito bom você estar com o livro assim em mãos, uma obra rara, coisa que não circula. Então isso é importante para a gente também, não só para o livreiro, porque o livreiro também tem um amor aos livros. Então encaixa tudo, é o prazer de ter o livro em mãos e poder oferecer para o novo cliente.
estou olhando aqui as prateleiras e eu fiquei curiosa porque os livros estão limpos. Maristela, quem faz a limpeza de todas essas prateleiras? Então, nós temos uma pessoa aí que ajuda a gente assim constantemente. Ele vem, faz uma limpeza assim periodicamente, aos poucos, porque o livro tem que sair da ordem, tem que voltar na ordem, porque está tudo classificado aqui dentro. Então, isso é importantíssimo, botar o livro do jeito que ele tirou. Eu acho que vai uns 6 meses para dar a volta em todas as estantes e depois... não é brincadeira, porque também é cansativo você tirar todo o livro, passar aspirador, limpar, desinfetar as estantes, voltar com o livro, às vezes tirar pó de um por um. Agora, essas prateleiras aqui, você herdou do empresário Antônio Hermílio de Moraes. Como é essa história? Então, eles venderam o prédio aqui ao lado para a Secretaria da Agricultura e aí a livraria foi aí, assim, foi convidada a ficar com as estantes dele. E essas estantes eram as estantes que já começou conosco desde outros tempos, da Lúdia Vilo. Aí eu aceitei a ficar com todas as estantes do Antônio Hermílio de Moraes. Ele vinha aqui? Ele vinha constantemente, era um cliente aí bastante assíduo, ele vinha com, assim, ele era um grande colecionador. A biblioteca tive a oportunidade de conhecer, era a biblioteca dele e do pai dele junto, uma bela biblioteca. E o que ele gostava de comprar? Sobre Brasil, assuntos brasileiros, vamos encaixar, né, a preferência dele era assuntos brasileiros. Mas a biblioteca permaneceu com a família. Murilo, filho de Maristela, cresceu no meio dos livros. Hoje ajuda a mãe na administração. O jovem de 23 anos estuda engenharia ambiental, mas pretende continuar com o negócio da família. Falo com a minha mãe que meu plano futuramente é manter a livraria aberta e em consenso com a minha profissão futura. Você quer continuar, então? Sim, com certeza. Porque para você é importante? É uma história importante? É uma história importante, né? 70 anos, a família inteira estava envolvida, meu avô, minha mãe, agora eu também. Não sei se minha irmã futuramente também vai vir pra cá e assim vai indo. E você vê o amor da sua mãe, né? Eu vejo. É mais também pelo amor da minha mãe, né? Gosta tanto disso daqui que não tem como deixar morrer assim, sem mais nem menos. A escada em formato de caracol e as prateleiras repletas de caixas revelam: esta não é uma loja de calçados moderna. Não importa, o cliente da Casa Toddy, na Rua Augusta, gosta do jeito que ela é. Essa loja de calçados foi fundada em 1953, mas funcionava em outro imóvel da Rua Augusta. Em 1967, ela veio para cá e esse espaço foi construído especialmente para abrigar os calçados. Você já pensou em modernizar a loja, fazer como as lojas atuais, os calçados à mostra mesmo, para o cliente pegar à vontade? Eu acho que a modernidade, ela tem que suprir aquilo que ela é. Ela tem que caber as caixas direitinho, ser confortável para o cliente sentar, poder sentar mãe, filha, avó, babá. Então, ela preenche aquilo que ela precisa. Isto é a modernidade da loja. Agora, é a hora da saudade. Vem uma mãe ou uma avó aqui, eu comprava para tua mãe aqui, eu comprava para mim aqui, minha mãe comprava para mim. Quer dizer, existe uma coisa assim de lembrar o que foi quando foi ela. Eu não sinto que haja uma necessidade de modernizar para suprir uma necessidade do cliente. Eu acho que a necessidade está completa aqui. Kati nasceu na Hungria, migrou para o Brasil com a família em 1949. A família tentou o ramo dos vinhos, mas não deu certo. Resolveu investir em calçados infantis de couro. E quem trabalhava na loja? A família toda. Era meu avô, minha avó. Minha avó vinha na parte da tarde só, que de manhã ela cuidava dos afazeres de casa. E meu pai e minha mãe, depois que ela cumpria com o serviço dela, que também era tarde ou só sábados no começo, depois ela vinha toda tarde. Agora, por que Casa Toddy? Eu acho que pelo achocolatado, que na época era único, e era uma coisa de infantil, que emitia alguma coisa que a criança gostava. E tinha um fato curioso, o seu pai chamava André. Mas virava Frank, Toddy. Mas como é que é essa história? Muitas vezes as freguesas entravam e diziam assim: tudo bom, seu Toddy?
Ele nunca falou que não. Ele não corrigia? Não corrigia. O freguês tem razão, né? Exatamente. O seu Israel trabalha aqui na Casa Toddy desde 1977. O senhor era um menino, tinha 20 anos. Tinha 20 anos. Não sabia nada de calçados? Não, de calçados nada. Aprendi tudo aqui. Com quem que o senhor aprendeu? Como é que foi esse aprendizado? Com o seu André. O seu André era o professor dos novatos que entrava aqui. Que ensinava onde estava, como atender o cliente. Ele que ensinava tudo, ele era o professor. E agora o senhor ensina os novos? Agora ensina os novos, né? O tempo vai passando, né? Como que era o movimento anos atrás? Era pesado. Era muito movimento mesmo. Vocês não paravam? Não parava. Subiam essas escadas? Escadas direto, então era correria, desde que abria até na hora de fechar. Porque antigamente não tinha shopping, né? Não tinha tanta concorrência, não tinha nada naquela E essa era a loja de calçados infantis da cidade? Da cidade. Era uma loja, é a única, né, que tinha na época. Desde que eu era adolescente, menina, eu comprava sapato boneca, que minha mãe me trazia aqui, comprava sapato boneca que eu ia para a escola com ele. E hoje é uma alegria, né? Eu vejo que tem sapato boneca aqui até hoje. A gente fica contente. E você continua cliente? Veio comprar para quem hoje? Meu sobrinho neto, que nem mora aqui, na realidade, e a gente veio comprar sandalinha para ele. Agora, por que você tem tanta lembrança dessa loja? Por que esse sapato boneca te fez tão bem? É uma tradição. A Casa Toddy é uma tradição. A gente lembra de tudo e a gente vem de longe para cá. Eu tinha uma lembrança muito boa. Meu avô era uma pessoa muito generosa e eu me dava muito com meu avô. A gente até morava junto na época que nós viemos para o Brasil. E ele sempre pedia modelagem no meu número, conforme eu ia crescendo. Então ele chegava para casa e me dava. Então é uma coisa muito, sabe? Você tinha sempre um modelinho sempre novo? Tinha um modelinho novo ou mesmo um modelo que ele achava que eu ia gostar. Mas sempre o que tinha na loja, não era uma coisa especial feita para mim, era o que tinha na loja. Isso te marcou bastante? Marcou. Eu espero que você tenha gostado deste Cidade Viva. Se quiser sugerir algum lugar para o programa visitar, escreva para tv@câmara.sp.gov.br. Obrigada pela companhia, até a próxima.